Questão 10. Esboce a região do plano definida para cada uma das seguintes equações ou inequações. Aí no item A, o máximo entre x e 2y igual a 1. O que o problema está pedindo para você fazer? Para você representar no plano cartesiano todos os pontos x, y, tais que suas coordenadas x e y satisfazem essa igualdade. É isso que ele está pedindo para você fazer. Tá? Então, analisando essa igualdade aqui, a gente observa o seguinte: pode acontecer duas coisas. Pode o x ser igual a 1, porque o máximo entre x e 2y tem que dar 1. Então, o x pode ser igual a 1, e nesse caso, 2y tem que ser um número menor ou igual a 1, porque se o 2y for maior do que 1, o máximo não vai ser 1. Tá? Então, um primeiro caso seria o x igual a 1 e 2y menor ou igual a 1, ou o contrário. Devagarzinho para você entender. Ó, vou colocar aqui, primeiro caso. Que seria x igual a 1 e 2y menor ou igual a 1. Se 2y é menor ou igual a 1, significa y menor ou igual a meio. Pronto, esse é o primeiro caso. Já vamos representar esse caso? X igual a 1 e y menor ou igual a meio. Onde estão os pontos tais que x é igual a 1? Estão sobre a reta vertical que passa pelo ponto de coordenadas 1 e 0. Aqui. Bom, então os pontos que possuem x abscissa igual a 1 estão aqui nessa reta, né? Vou fazer aqui. Aqui, pronto. Aqui estão todos os pontos do plano que possuem abscissa igual a 1. O que mais tem que acontecer? O que mais tem que acontecer? Além de ter abscissa igual a 1, tem que ter ordenada menor ou igual a meio. Opa, então você vem aqui no eixo Y, marca o meio. Marca aqui, ó, 1/2. Essa parte aqui para cima você vai apagar. Por quê? Porque essa parte da reta aqui para cima tem abscissa maior do que meio. Isso não pode acontecer. Tem que ser x igual a 1, está sobre essa reta vertical. E o y menor ou igual a meio, opa, tem que ser daqui para baixo. Pronto, já é a primeira parte. A representação da primeira parte. Vamos lá, segundo caso agora. O que pode acontecer além disso? Segundo caso. Além disso, pode acontecer o contrário, conforme nós discutimos, né? Pode acontecer de o 2y ser igual a 1 e o x, e nesse caso o x tem que ser um número menor ou igual a 1. Tá? O máximo pode ser o 2y, o máximo pode ser o 2y igual a 1. Se isso acontece, o x tem que ser menor ou igual a 1, senão o 2y não é o máximo. Bom, então 2y igual a 1 significa y igual a meio. E x menor ou igual a 1, já está ali. Y igual a meio e x menor ou igual a 1. Vamos lá, vamos representar esses pontos. Primeiro, vamos pensar nos pontos que possuem ordenada meio. Os pontos que possuem ordenada meio estão sobre uma reta horizontal. Atenção nos detalhes, ó. Uma equação da forma x igual a constante representa uma reta vertical. Uma equação da forma y igual a constante representa uma reta horizontal. Então, onde estão os pontos que possuem ordenada meio? Estão sobre a reta horizontal, que passa aqui pelo ponto de coordenada 0 e meio. Estão sobre essa reta aqui, então. Ó. Muito bem. Mas é toda a reta? Não, não pode ser toda a reta. Tem que ser aqueles pontos da reta que possuem abscissa menor ou igual a 1. Ou seja, o x tem que ser menor ou igual a 1. X menor ou igual a 1 é daqui para a esquerda. Portanto, essa parte aqui à direita, ó, você apaga. Pronto, está aí a representação. Acabei de representar no plano cartesiano todos os pontos x, y que satisfazem essa igualdade. Tá bom? Vamos lá. Item B. Representar novamente no plano cartesiano todos os pontos x e y que satisfazem essa inequação. Menos 1 menor ou igual ao máximo entre x e 2y, que é menor ou igual a 1. Tá? Representar no plano cartesiano aí todos os pontos x e y que satisfazem essa inequação. Muito bem. A primeira providência aqui é separar essa inequação em duas, né? Porque essa aqui é chamada inequação simultânea. Existem duas inequações aqui em uma só. Quais são essas inequações? As seguintes, ó. A primeira delas é essa aqui, ó. O máximo
entre x e 2y maior ou igual a menos 1. Ó, menos 1 menor ou igual do que o máximo significa o máximo maior ou igual a menos 1. Já está aqui, a primeira inequação. A segunda inequação, qual é a segunda inequação? Vamos botar aqui. Ó. A segunda inequação é essa aqui. Ó. O máximo entre quem? Entre x e 2y menor ou igual a 1. Pronto, duas inequações. O que eu devo fazer agora? Resolver cada inequação separadamente, representar as soluções no plano cartesiano das duas e verificar o que essas regiões têm em comum. É isso que a gente tem que fazer. Muito bem, muito bem. Bom, vamos pensar nesse caso aqui, pessoal. Olha só. Se o máximo entre x e 2y é um número maior ou igual a menos 1, duas coisas podem ocorrer. Primeiro, pode ser o x maior ou igual a menos 1 e 2y um real qualquer, porque se x é maior ou igual a menos 1, pouco importa o valor de 2y. Não importa, porque sendo x maior ou igual a menos 1, eu já garanto que esse máximo aqui realmente vai ser maior ou igual a menos 1. Então, uma primeira situação seria x maior ou igual a menos 1 e 2y um real qualquer, e o contrário, né? 2y maior ou igual a menos 1 e x um real qualquer. Então, devagarzinho para a gente entender. O que pode acontecer aqui? O que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, o x ser maior ou igual a menos 1, x maior ou igual a menos 1, e 2y um real qualquer, já é a primeira situação. O que mais pode acontecer? Ou o contrário, né? Ou o contrário. Ser 2y maior ou igual a menos 1 e x um real qualquer. As duas coisas podem acontecer. Isso ou isso. Atenção que eu estou falando a palavrinha ou, hein? É isso ou isso. Muito bem, muito bem. Vamos representar então no plano cartesiano cada uma dessas regiões? Inicialmente, vamos pensar nos pontos x, y do plano cartesiano, tal que o x é maior ou igual a menos 1 e y não importa, né? 2y pode ser qualquer. Os pontos do plano tais que suas abscissas são maiores ou iguais a menos 1. Onde estão esses pontos? Estão à direita da reta vertical x igual a menos 1. Ó, devagarzinho pra você entender. Vou esboçar aqui, desenhar a reta vertical x igual a menos 1. Aqui o menos 1, pronto. Ó. Todo ponto à direita dessa reta vertical é tal que sua abscissa é maior ou igual a menos 1. Aí o y não importa. Então eu já tenho essa região aqui. Tudo isso aqui. Muito bem. Pronto. Agora vamos pensar no segundo caso. O segundo caso está dizendo 2y maior ou igual a menos 1 e x pertencente a R. 2y maior ou igual a menos 1 significa y maior ou igual a menos meio, né? Y maior ou igual a menos meio. Onde estão os pontos tais que suas ordenadas são maiores ou iguais a menos meio? Estão acima da reta horizontal y igual a meio. Atenção para os detalhes, ó. Uma reta da forma x igual a constante é vertical e uma reta da forma y igual a constante é uma reta horizontal. Então, o que a gente vai fazer agora? Esboçar a reta y igual a menos meio e tomar o semiplano superior. Então, onde está essa reta? Aqui está o 1 menos meio, mais ou menos aqui assim, né? Menos meio. Aqui. Tá. Então, toda essa região aqui, né? Aqui também, tudo isso. Pronto. Observe que a única parte que não foi considerada é essa parte aqui, né? Esse aqui que não foi considerado. E outro detalhe, estamos fazendo a união porque, olha, daqui para cá eu falo a palavrinha ou. Pode acontecer isso ou isso, por isso que eu estou fazendo a união aqui das regiões. A primeira região é essa aí. Ó, não ficou muito bonito não, mas vale a intenção. Agora vamos pensar na segunda situação, pessoal. Segunda situação. Segunda inequação, melhor dizendo. O máximo entre x e 2y tem que ser menor ou igual a 1. Se o máximo entre x e 2y tem que ser menor ou igual a 1, aí não tem jeito, pessoal. Tem que acontecer o seguinte. O x tem que ser menor ou igual a 1
e 2y também menor ou igual a 1. Diferente daqui que a gente tinha um ou, né? Mas aqui não tem jeito não. Para o máximo ser menor ou igual a 1, esse tem que ser menor ou igual a 1 e esse aqui também tem que ser menor ou igual a 1, tá? Então, x menor ou igual a 1 e 2y menor ou igual a 1 significa y menor ou igual a meio. Tá? Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Representar essas duas regiões e fazer a interseção, porque aqui tem a palavrinha e. Aqui eu fiz a união porque tinha a palavrinha ou. Daqui para cá você fala a palavrinha ou. Muito bem. Então, primeiramente, vamos pensar na reta x igual a 1. Aqui, ó, está a reta x igual a 1. Reta vertical x igual a 1. Né? Todos os pontos à esquerda dessa reta x igual a 1. Então, estão nesse semiplano. Tá? Tudo para cá. Vamos riscar tudo para cá. O que mais tem que acontecer? Y menor ou igual a meio. Então, vamos representar aqui a reta y igual a meio. Coloca um meio aqui. E agora você vai riscar para baixo, né? Aí você observa que aqui a gente tem que fazer a interseção, né? A região em comum é essa aqui, ó. A região que satisfaz a segunda inequação. A região composta dos pontos x, y que satisfazem a segunda inequação. Agora eu tenho que fazer a interseção dessas duas, né? Por que a interseção? Porque o x tem que satisfazer as duas inequações ao mesmo tempo. Então tem que satisfazer essa inequação e essa, ou seja, tem que estar nessa região e nessa região aqui também. E aí vai dar algo mais ou menos assim, pessoal. Aqui nós vamos colocar o menos meio, né? Menos meio, que a reta menos meio. A gente vem até aqui no 1. Aqui está o 1, aqui está o menos meio. Aqui vai até o menos 1, né? De menos 1 para baixo. Estou fazendo a interseção agora. Menos 1. Aqui. Aqui. Tá? Aqui vai ser quem? Aqui, menos 1 aqui, né? Esse ponto aqui está coordenado menos 1 e esse aqui menos meio. Pronto. Aí não sei se você já observou. A região em comum é esse L de cabeça para baixo aqui, vamos dizer, né? Esse aqui. E continua para cá e continua para lá. Questão de altíssimo nível. É isso aí, pessoal. E o 10C é representar no plano cartesiano todos os pontos x, y, tais que suas coordenadas satisfazem essa igualdade. O máximo entre x e y ao quadrado é igual a 1. Então, novamente, como a gente fez no item A, duas coisas podem acontecer aqui, ó. O x ser igual a 1, o máximo ser x igual a 1. E nesse caso, o y ao quadrado tem que ser um número menor ou igual a 1. Ou o contrário, o y ao quadrado ser igual a 1 e o x menor ou igual a 1. Devagarzinho para a gente entender isso aqui. Ó. Então, a primeira situação, o primeiro caso seria isso aqui, ó. O x igual a 1 e y ao quadrado menor ou igual a 1. Essa seria a primeira situação. Bom, mas y ao quadrado menor ou igual a 1, quanto é que vai dar isso, hein? A gente tem que extrair a raiz quadrada em ambos os membros, né? Raiz quadrada de y ao quadrado menor ou igual a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de y ao quadrado, atenção, isso aqui é módulo de y, hein? Ah, mas professor, e o corte? Por que eu não posso cortar a raiz? Você pode cortar se você tem certeza que esse y aqui é um número positivo, aí você pode cortar. Mas a gente não sabe se y é positivo ou negativo, por isso que a gente coloca o módulo. Módulo de y menor ou igual a raiz quadrada de 1, que é 1 mesmo. Bom, mas se módulo de y é menor ou igual a 1, significa que o y está variando de menos 1 ou mais 1. Então, menos 1 menor ou igual a y, que é menor ou igual a 1. Ah, está inventando? Não, está inventando não. Estou usando a seguinte propriedade, ó. Módulo de um número x menor ou igual a A, logicamente A é um número maior do que zero, significa que o x está variando de menos A mais A. Menos A menor ou igual a x, que é menor ou igual a A. Exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Módulo de y menor ou igual a 1 significa que esse y varia de menos 1 a mais 1. Propriedades do módulo. Já vamos representar aqui no plano cartesiano os pontos x, y que satisfazem essa condição aqui. Então, inicialmente,
x igual a 1. Onde estão os pontos do plano tais que x igual a 1? Estão sobre a reta vertical que passa pelo ponto de coordenadas 1 e 0. Estão sobre essa reta vertical. Aqui está 1. Todo ponto sobre essa reta é tal que sua abscissa é igual a 1. Bom, agora vamos pensar nessa segunda parte aqui, ó. O y não pode ser qualquer. O y tem que variar de menos 1 a mais 1. Ah, entendi. Então, o y tem que variar de menos 1 a mais 1. Aqui está o menos 1, aqui está o mais 1. Essa parte aqui para cima você vai apagar. Por quê? Porque aqui para cima, apesar de termos x igual a 1, nós temos o y maior do que 1. Aí não serve. Tem que ser o x igual a 1 e o y variando nesse intervalo aqui, de menos 1 a 1. Olha que bacana. Analogamente, você vai apagar essa parte aqui de baixo. Por quê? Aqui embaixo nós temos pontos tais que o x é igual a 1, mas o y é menor do que menos 1. Não pode. O y tem que ser maior do que menos 1. Então a primeira parte é essa, ó. Essa aqui. Pronto. O que mais pode acontecer? O que mais pode acontecer? Pode acontecer o contrário agora, né? O y ao quadrado ser igual a 1 e o x ser menor ou igual a 1. Então vamos ver esse caso aqui, o que vai dar. Vamos fazer aqui. Então pode acontecer do y ao quadrado ser igual a 1 e x menor ou igual a 1. X menor ou igual a 1. Muito bem. Se y ao quadrado é igual a 1, significa que y é mais ou menos 1. Y é igual a mais ou menos 1. Vamos lá, então, representar no plano cartesiano todos os pontos tais que suas ordenadas são mais 1 ou menos 1. Primeiro pensando no y igual a mais 1. Onde estão os pontos que possuem ordenada 1? Sobre a reta horizontal que passa aqui por esse ponto de coordenadas 0 e 1. Então tá aqui, ó. Bom? Todos os pontos sobre essa reta são solução? Não. Por quê? Porque o x tem que ser menor ou igual a 1. Daqui para a direita, o x é maior do que 1. Então, essa parte aqui você apaga. Agora, a gente pensa na reta y igual a menos 1. Y igual a menos 1. Onde estão os pontos que possuem ordenada menos 1? Sobre a reta horizontal que passa aqui pelo ponto de coordenadas 0 e menos 1. Todos os pontos sobre essa reta? Não. Porque daqui para a direita, a gente tem x maior do que 1. E não me serve. Tem que ser x menor ou igual a 1. Então aqui você apaga. Aí que desenho bacana você obteve. Tá aí a representação de todos os pontos P, X, Y do plano cartesiano que satisfazem essa equação.